Hoje pretendo discutir a identificação projetiva. Para entendermos o que é identificação projetiva, temos que entender o que é projeção. Eu tenho alguns vídeos sobre projeção, e projeção é um processo psicológico bastante comum em pessoas quando elas estão instáveis emocionalmente, então não é algo exclusivo, por exemplo, de transtornos de personalidade ou de transtornos psiquiátricos, mas é algo possível de acontecer com a maioria das pessoas. O que nós temos de diferencial é que pessoas com certos problemas de ansiedade, de regulação emocional, sobretudo, e possivelmente transtornos de personalidade, são aqueles que apresentam mais esse comportamento. Que a projeção é o comportamento de atribuir aquele comportamento que é inaceitável em você a outras pessoas. Uma pessoa projeta quando ela tem uma atitude que não está de acordo com o que ela pensa de si própria, não está de acordo com o que ela acredita que ela é, então ela não aceita nisso nela própria, então é o outro. Por exemplo, uma pessoa raivosa, ela pode eventualmente acreditar que ela não é raivosa, que ela só reage de maneira raivosa porque foi provocada. Então ela diz que o outro é raivoso e está provocando a raiva nela. Então a projeção tem a ver com atribuir ao outro um comportamento inaceitável. Pode ser ciúmes, raiva, é muito comum em relacionamentos abusivos, em contextos abusivos de maneira geral, famílias abusivas, que alguém projete em excesso e projete na outra pessoa, atribuindo seus comportamentos que não aceita em si próprios ao outro. Então, projeção é isso. Então, o que seria a identificação projetiva? A gente pode dizer que a identificação projetiva é um passo além da projeção. É quando a projeção já é bastante recorrente numa relação, num conjunto de relações sociais ou numa relação entre duas pessoas, ou até mais, quando a projeção é muito recorrente, ela dá esse passo adiante. O que seria esse passo adiante? É quando se acusa de algo, alguém, e a pessoa tenta se defender. Então a pessoa que projeta já com frequência, ela acusa o outro de algo, o outro tenta se defender e a defesa acaba funcionando como confirmação da projeção. Vamos dar um exemplo. A pessoa acusa o outro de ser agressivo, raivoso ou de ter dificuldades emocionais. Faz uma acusação severa, muito dura, que faz o outro perder a cabeça. E o outro tentando se defender, falando, é um absurdo que você me acuse disso. A pessoa diz, olha como você é instável emocionalmente. Então a defesa do outro confirma a projeção. Ah, viu, você é instável, olha só, você é instável, então eu estou certo. Então a identificação projetiva é quando, digamos, o abusador, um agressor, uma pessoa que tem um nível altíssimo de projeção, projeta forçando o outro a se defender e fazendo o outro vestir a carapuça. Na verdade, não está vestindo a carapuça, está reagindo. Então é provocar uma reação. Basicamente, se tentarmos resumir o que é a identificação projetiva, é uma provocação que usa o tema da projeção para fazer o outro reagir e confirmar a projeção. Por exemplo, eu dei esse exemplo da agressividade, a pessoa que acusa de agressivo e provoca uma resposta emocional e diz que ela confirma. Mas temos um outro exemplo. Ciúmes. Por exemplo, uma pessoa é ciumenta, vamos supor, um cara, uma menina é ciumenta com seu parceiro, e constantemente tem dúvidas sobre ser enganado, ser traído, mas encobre, não aceita ou não expressa isso. Mas, ao mesmo tempo, por ela ser uma pessoa ciumenta, ela acredita que todos são ciumentos, por exemplo. Então, o que acontece? Ela tem ciúmes do outro, ela acredita que todos são ciumentos, ela se sente insegura por ser ciumenta, insegura por ter esses ciúmes, então ela sente raiva, Por ser insegura, sente raiva. O que ela vai fazer, não pode vir a fazer nessa situação, se ela for uma pessoa que já projeta, acusando o outro, olha, você tem ciúmes de mim, olha, você quer me controlar. Isso acontece muito. Pessoas ciumentas podem acusar os outros de ciumentos, Muitas vezes a acusação de traição vem das pessoas que mais traem. As pessoas que mais traem
acham que todos são como elas e veem o mundo a partir de seus próprios olhos. Vendo o mundo a partir de seus próprios olhos, eles vão achar que o outro trai. Então, mesma coisa, uma pessoa ciumenta vai achar que o outro tem ciúmes, que quer controlar. Na verdade, é ela que tem ciúmes e quer controlar. Então, como vai ser? A pessoa vai sentir ciúmes, mas vai se sentir desregulada por causa dos ciúmes, não admite os ciúmes em si próprio. Podemos, como o componente da projeção você não admite seu comportamento, acha ele inaceitável, então atribui ao outro. Então, o que você faz? Você sente ciúmes, não aceita isso em si próprio. Essa pessoa que vai fazer uma identificação projetiva, ela vai provocar os ciúmes. Digamos, uma pessoa vai flertar na frente de outro. Por quê? Porque flertando na frente de outro, o outro vai reagir e vai confirmar a projeção. Por exemplo, alguém tem ciúmes de mim, mas não admite isso, considera inaceitável, se sente se sente desregulado emocionalmente por ter esses ciúmes, vai de repente me provocar, flertando com alguém na minha frente, né? E aí eu vou perguntar, poxa, por que você fez isso, cara? Por que está acontecendo? Isso é uma falta de respeito. Aí pronto, vai ter um elemento para confirmar a projeção. Ou seja, sabe, você é ciumento, você é controlador. Né? Então esse tipo de provocação é bastante comum. Nesses dois exemplos que eu dei, eu acho que são os mais comuns em relacionamentos íntimos. A agressividade, né? Essa vai além de relacionamentos íntimos. Essa pode ser bem presente em contextos familiares. Os ciúmes é muito presente em relacionamentos íntimos. Né? Uma pessoa criar uma situação para causar ciúmes, para acusar o outro de ciumento. Né? Uma situação embaraçosa até. Né? Outro tipo de acusação costuma de ser controlador. Né? A pessoa se sente controlada, ou acha que o outro é mandona, ou acha que o outro é desrespeitoso, e provocar uma situação que faça o outro reagir e assim confirmar a projeção. Então, basicamente, é tentar encaixar o outro no papel. Uma característica de quem age dessa forma, que faz identificação projetiva, é reconhecer essa sua projeção e as consequências dela apenas como uma reação. E o que isso significa? Se a pessoa se sente com ciúmes, ela vai dizer, eu estou reagindo ao outro. Na verdade, ela provoca, mas ela diz que o outro provoca. Ou, no caso da agressividade ou do controle, é mais comum. Vamos dar um exemplo. Agressividade, a pessoa é grossa, cria uma situação que você vai reagir a uma acusação, a uma grosseria e te acusa de ser agressivo. Ela pode nessa acusação estar sendo agressiva, mas ela vai dizer que é apenas uma resposta. O mesmo vale para um outro contexto, digamos o contexto de controle. Ela cria uma situação instável, de modo que você, digamos no trabalho, uma situação difícil de lidar, de modo que você tem que assumir as rédeas, por exemplo, de um projeto, de um trabalho que deveria ser em grupo, e a pessoa diz que você é mandona, controladora, mas ela fez algo para que você tivesse que assumir o controle. Então, e na verdade, ela que quer estar no controle, e para te tirar do controle, ela te acusa de controlador. Então ela reconhece o que ela própria faz apenas como uma reação. Esse é um ponto importante da identificação projetiva. E ela justifica, a pessoa que faz identificação projetiva, ela justifica como reação a algo pior. Né? Eu perdi o controle porque você perdeu o controle. Eu tive que eu sou ciumento porque você é ciumento. Ou algo assim. Né? Sempre o seu próprio problema é menor e o do outro é enorme. Do outro é enorme, o outro é sempre algo pior. Tá? Essa característica vai estar presente. As vítimas que estão passando por uma identificação projetiva, elas se defendem por um motivo muito simples. Elas vão se revoltar. Se você está sofrendo uma acusação infundada de ser ciumento, agressivo, controlador, mandão, seja lá o que for, ciumento, sei lá, você não vai aceitar essa acusação, você vai se defender. A vítima então se defende, porque ela não age assim. E o acusador não aceita nele próprio essa conduta, porque ela é reprimida. É algo que ele sabe que é socialmente
causadora de demérito, as pessoas não veem com bons olhos a agressividade pública, por exemplo, mas ele reprime, diz eu não posso ser assim, eu não sou assim. E a vítima vai se defender. Só que para quem está de fora, o processo é muito estranho, é muito difícil de notar o que realmente está acontecendo, e esse é um ponto-chave. Para quem está de fora, a dinâmica que vai aparecer entre o acusador não aceitando as próprias ações dele e a vítima se defendendo porque ela não age assim, vai parecer uma vítima desregulada e o acusador negando, né? O que vai acontecer é que as pessoas de fora vão ver o contexto como uma dupla acusação e não vão saber quem está certo, quem está falando a verdade. Então, no contexto de dupla acusação, as pessoas vão tomar muitas vezes as dores de quem ela mais conhece, de quem é amigo mais tempo, ou algo assim, né, de quem é um familiar mais próximo, e ignorar o que seria a realidade dessa situação, que é alguém está acusando, alguém está provocando, e essa pessoa que está acusando e provocando está provocando reações, mas ela usa as reações para se legitimar e dizer que o que ela faz é normal e o outro que é um problema. Então quem está de fora não vê essa realidade. Eu acho que esse é o grande problema. As pessoas de fora não entendem o que realmente está se passando, elas não entendem a dinâmica. Normalmente, nesse tipo de caso, a vítima sai como culpada. Porque a vítima está sendo acusada. E por ser acusada, ela está se defendendo. E por estar se defendendo, ela está nervosa com o que está acontecendo. Ela não quer aceitar que aquela acusação absurda é parte dela. Ou ela vai realmente se desregular emocionalmente, vai chorar porque está falando que eu sou assim, né? Então a vítima sai na pior, ela sai culpada pelas pessoas que estão no entorno. É o mais comum que isso aconteça. Tem uma outra coisa que pode acontecer com bastante frequência. Se a vítima for muito autocrítica, se a vítima for uma pessoa que constantemente reflete sobre seus próprios comportamentos, ela não só vai sair culpada pelos outros, como ela vai se desculpar e se culpar. E aí nós temos uma questão. Um faz identificação projetiva com o outro. E a vítima vai introjetar a projeção. Então ela vai ser acusada de ciumenta, como ela nunca reagiu com ciúmes, e dessa vez ela teve, mesmo que em um contexto justificado, de uma provocação, ela vai pensar, será que eu sou ciumento? Poxa, eu não devia ter agido assim, eu devia ter conversado, eu devia... Então ela começa a achar que exagerou. Ou se a pessoa foi acusada de agressiva e ela não é, mas aí ela vai se sentir culpa porque ela reagiu emocionalmente a uma ofensa, só que ela vai achar, eu não deveria ter agido assim. Então, ou a pessoa sai culpada pelo contexto, pelas pessoas ao redor, ela vai começar a se culpar e introjetar e pensar, será que eu sou ciumento? Será que eu sou agressivo? Será que eu sou controlador? E se questionar. Essas são as duas piores consequências que nós encontramos em uma situação de identificação projetiva num contexto em que isso ocorre. Além de as pessoas não entenderem o que se passa, a própria vítima pode passar a não entender o que se passa. Bom, o que nós temos a partir daí é a vítima se questionando. Ela vai ficar confusa, ela vai introjetar as acusações. Então, a gente pode dizer que se tem identificação projetiva, é identificação introjetiva da vítima. Ela introjeta as acusações. Ela começa a achar que tem algo de errado com ela, que tem algo que talvez eu tenha algum problema. Ela vai começar a se questionar. Ela vai ficar confusa, introjetar as acusações, ficar muito triste, muito abalada porque não percebi isso nela. Mas a verdade é que não está nela, foi apenas ela que apenas reagiu, não o outro. Então esses são os riscos de lidar constantemente com um contexto de projeção. A projeção se amplifica, a pessoa que projeta nessa amplificação vai começar a provocar, vai acusar mais, provocar mais, e no meio dessas provocações constantes ela vai aos poucos induzir as pessoas ao redor a questionar a realidade das coisas ou confundi-las para não saber a realidade, e ao mesmo tempo a própria pessoa acusada começa a se sentir culpada. Bom, o agressor também faz uma espécie de introjeção nessa situação. O agressor pode começar o acusador, ele pode começar a se apresentar com as boas características da vítima. Por exemplo, a pessoa agressiva acusa a vítima, acusa uma pessoa, você é agressivo. A pessoa, para se defender, perde a cabeça ou reage emocionalmente, aí você, viu como você é agressivo. Mas ao mesmo tempo esse acusador
vendo que publicamente está saindo numa situação favorável, ou precisa sair numa situação favorável, por exemplo, o caso se tornou público, a situação já é conhecida pelas pessoas, essa pessoa pode vir a se apresentar como uma pessoa calma, para justificar mais ainda, olha, eu não sou isso aí que ele está dizendo que eu sou, sendo que ela é uma pessoa agressiva que produziu no outro uma resposta emocional. Então, a vítima introjeta as acusações e o agressor eventualmente pode vir a introjetar as boas características da vítima. Aí temos uma grande bagunça, né? Esse, digamos que é o pior dos mundos quando lidamos com identificação projetiva. Bom, agora mais para terminar o vídeo, quem faz identificação projetiva? E por que ela se acontece, né? Quem faz? Normalmente são pessoas que têm certos... A identificação projetiva é uma amplificação da projeção. Ela não costuma acontecer com qualquer um. Quando temos identificação projetiva, nós já temos uma pessoa que projeta muito. No entanto, não é qualquer projeção que vai resultar em identificação projetiva. É aqueles conteúdos da projeção que trazem à tona crenças fundamentais da pessoa que está projetando. Por exemplo, se a pessoa se sente insegura em relacionamentos, tem medo de ser enganada, aquilo passa o tempo todo na cabeça dela, porque ela cresceu num contexto em que, digamos, os pais mentiam para ela, outros relacionamentos foram ruins, né? Um contexto de muita mentira no lar, então ela se sente sempre enganada. Então ela vai vai projetar exatamente esse tipo de conteúdo ao ponto que se torna uma identificação projetiva. Tentar levar o outro a reproduzir esse conteúdo. Se a pessoa vivia num ambiente agressivo, na infância, né, o conteúdo da projeção dela vai ser a própria agressividade que ela aprendeu na infância, que ela incorporou. Se ela cresceu num ambiente agressivo, ela vai ser muito mais propensa a ser agressiva. E ela não aceita nisso porque aquele ambiente era ruim, sei lá, os pais dela, ou os tios, ou os parentes, ou seja lá quem for, era agressivo com ela, então ela não pode aceitar que a agressividade seja um traço dela se foi um traço de quem a fez mal. Então ela vai projetar esse traço. Só que ela vai então meio que reconstruir seu ambiente inicial, provocando e fazendo o outro ser agressivo. Então ela vai reconstruir o trauma que ela viveu. Então quem são as pessoas que projetam tanto ao ponto de produzir uma identificação projetiva? São aquelas pessoas que têm traumas profundos, aquelas que, por crescer num ambiente disfuncional, em excesso, desenvolveram transtornos de personalidade, pessoas com muita dificuldade de regulação emocional. Essas pessoas vão projetar com mais frequência e elas eventualmente vão fazer uma identificação projetiva com as pessoas mais próximas delas. E fazendo isso, elas vão quase recriar o contexto que elas não querem aceitar em si próprias, não querem aceitar que elas podem eventualmente ser elas próprias mentirosas, elas próprias agressivas, como aquele contexto. Então, tem a ver com contextos que foram importantes na formação da pessoa. Então, não é qualquer coisa que vai se amplificar. Pessoas projetam. Pessoas até sem traumas projetam. Eu já projetei, vocês já projetaram. Quando estávamos muito tristes ou muito chateados ou insatisfeitos, emocionalmente desregulados, todos ficam. Nós projetamos. Mas quando se projeta o conteúdo com muita frequência, se espera que essa projeção tenha um conteúdo regular. Quando tem um conteúdo regular, se torna a projeção identificação projetiva. Né? Ela tem um conteúdo regular, frequente, que tem a ver com a história de vida da pessoa. Né? Então, nesse vídeo eu tentei trazer essa categoria identificação projetiva, que é um passo além da projeção, porque ela está muito presente em famílias abusivas, contextos abusivos, amizades abusivas. Né? É algo que, sempre que uma pessoa projeta demais, é esperado que isso aconteça. Em última instância, ela começa a provocar e recria o contexto em que você seja visto como possuindo os atributos que, na verdade, ela possui, mas nega em si própria.